Salve nação corintiana, Isaac aqui, trazendo as informações do Corinthians. E esse vídeo é muito importante, é importante que você assista ele até o final, pois tem aqui informações que você precisa saber antes que aconteça alguma coisa que você não queira que aconteça. E o tópico hoje é técnico do Corinthians. Informação: Dorival Júnior será demitido se o Corinthians perder para o Internacional domingo. O Timão soma 8 jogos sem vencer, só empates e derrotas. Perdendo para o Inter são 9 jogos sem vencer, com derrota em Itaquera, já que o jogo é em Itaquera. O elenco tá indo para balada normalmente, tá indo para farra, tá bebendo, enfim. O que se tem em mente hoje é que o Dorival perdeu moral com o elenco. Ou seja, o elenco gosta do Dorival Júnior, mas não é o gostar de, nossa, esse cara pega pesado, esse cara pega no pé, esse cara quer que a gente se dedique. Não. É aquele gostar de deixa a gente fazer o que a gente quer. Ou seja, Dorival, ele hoje tem aí fortes evidências de que ele perdeu a moral com o elenco. Ele é amado pelo elenco, mas ele perdeu a moral. Ele não consegue mais disciplinar os jogadores hoje do Corinthians. Tanto é que o Alan, que é próximo do Dorival, foi expulso por gesto obsceno contra o Fluminense. Então o fato é, se o Corinthians perder para o Internacional domingo, Dorival será demitido. Então eu já quero começar com essa informação. Mas o foco desse vídeo é falar sobre os nomes possíveis e mais prováveis, né, e também aqui alguns improváveis, vou comentar aqui também, para assumirem o posto dele como técnico do Corinthians. Por isso é importante que você já se inscreva no canal, deixa aí o like, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações também, que é muito importante. E bora começar falando sobre Tite. Sobre Tite, o Tite é sim uma das principais opções para assumir o lugar de Dorival Júnior como técnico do Corinthians caso ele caia. Porém, o Tite não é hoje a opção A. Ele não é o plano A do Corinthians hoje. Ou seja, o Timão vai tentar outros nomes primeiro, pois o Timão sabe que Tite tem alta rejeição na torcida, para escolher o Tite apenas se os outros nomes não derem certo. Então, hoje, a informação é: Tite é sim opção no Corinthians, porém, não é o plano A. O Timão vai tentar outros nomes que eu vou falar aqui antes, para só depois, né, só então, tentar o Tite de maneira mais séria, né? De maneira mais priorizada. Então já é importante que você use a sua voz de torcedor para comentar aí embaixo. Você apoia ou não Tite no Corinthians? É melhor comentar agora, porque depois não quero ver ninguém reclamando aí, esperando na internet, dizendo que o Tite está mandando mal no Corinthians, que não gostou da contratação. Vocês não comentam, né? Aí é aquela coisa. Então comenta aí embaixo a tua opinião, enquanto dá tempo ainda, beleza? Prós e contras em relação ao Tite, né? Eu anotei aqui prós. Ele conhece o clube, é multicampeão pelo clube e tem um perfil de organizador, que é algo que hoje o Timão precisa. O Timão tem panelinhas sim dentro do elenco, tem sim panelinhas, tem sim jogadores baladeiros, que estão nem aí se o time está perdendo ou ganhando, vai para a balada do mesmo jeito. Peita a torcida no Instagram, não vou aqui citar nomes, né, mas você já deve saber de quem eu estou falando. Faz gesto obsceno na partida e toma cartão expulso. Então, assim, o Tite ele tem um perfil de ser um organizador. Então, o Tite ele poderia, sim, nesse aspecto, ser bom para o Corinthians. Porém, todavia, entretanto, bora falar aqui sobre os contras. Trabalhos recentes e irregulares, eu deixei aqui anotado, né? Seguinte, ele foi demitido há pouco tempo do Cruzeiro, agora mês passado, né, março. E antes do Cruzeiro não estava já legal o trabalho dele, ele até ficou afastado aí por um tempo, né, se afastou aí do futebol por um tempo, para depois voltar como técnico do Cruzeiro. Então, os últimos trabalhos do Tite estão muito deixando a desejar. O que eu entendo disso? O que eu entendo é que o Tite ele já está em final de carreira. Ele está muito perto de anunciar a sua aposentadoria. Eu não acho que ele iria querer se aposentar tendo como último trabalho o Corinthians, não. Porque a chance dele ter como último trabalho ele saindo escorraçado pela torcida por não conseguir organizar o elenco, né? Porque a panelinha é muito forte, muita balada, etc. A chance dele sair fechando a carreira dele com daquele jeito ruim, de um jeito ruim, é muito grande. Então, eu acho que o Tite não iria querer por causa disso.
E o outro ponto é o salário alto. O Tite, independente dele ter ido mal no Cruzeiro ou não, o salário é o mesmo, é um salário alto, né? Até maior do que o Dorival Júnior, inclusive. Então temos aí três prós e dois contras, né? Os prós, conhece o clube, é multicampeão pelo clube, tem perfil de ser organizador, apesar de eu duvidar que ele seria capaz de organizar e botar moral nesse elenco aí. Eu duvido, eu, Isaac, aqui duvido. E o contra, trabalha em residências irregulares, né? No Cruzeiro mandou muito mal, inclusive, e o salário dele é alto. Então, tirar o Dorival para trazer o Tite, que também é uma grande certeza, é algo que eu não faria. Tanto é que a diretoria não colocou ele como prioridade hoje. Bora falar aqui sobre outro nome. Esse começou a repercutir muito hoje, especificamente, é o Fernando Diniz. Fernando Diniz ele tem o aval de parte da torcida, não é a maioria, mas tem de parte da torcida, porque, já dando aqui um spoiler, nenhum técnico dentre os mais viáveis hoje é unanimidade pela torcida. A maior parte ainda é contra, só que se o time demitir Dorival, vai ter que trazer alguém. Então hoje, a gente tem que falar aqui, mesmo que não seja uma maioria a favor, se tem ali uma boa porcentagem, né, uns 30% ali, uns 40% ali pelo menos, já é um nome sim cogitado para a gente falar aqui. Fernando Diniz. Prós e contras dele no Corinthians. Sobre os prós, eu deixei aqui anotado, modelo de jogo moderno, o que tem sentido hoje no Corinthians, né? Você ter estratégias mais dinâmicas, enfim, e não o que o Dorival está fazendo hoje. E ele valoriza jovens, ou seja, o Fernando Diniz, ele é um cara que pode fazer a base do Corinthians dar frutos a alguns craques aí, né? Tem muito jogador na base que ainda não foi testado pelo Dorival. O Diniz poderia testar alguns, observar ali, testar no profissional e poderia revelar algumas joias valiosas aí também. Então teria esse ponto aí, porque o Timão tem muito jogador na base, muito jogador mesmo ali. Com certeza deve ter pelo menos uns dois Andrés ali, uns dois Bidões ali, esperando para serem testados no elenco profissional. Então o Diniz seria um cara que iria testar isso com certeza. Só que tem o maior contra aqui de todos, é o seguinte, o Diniz ele precisa de tempo. E é algo que o Corinthians não tem. Esse ano o Timão tem Libertadores, o Timão tem Brasileirão, o Timão tem a Copa do Brasil também. Se perder a Liberta, vai ter a Sul-Americana. Então o Corinthians hoje ele não tem tempo. O Diniz ele precisa de tempo e mesmo com tempo não é certeza se ele vai ou não fazer um bom trabalho. Então o Diniz ele é sim um nome possível, beleza? Foi demitido do Vasco em fevereiro. Tem um estilo ofensivo, autoral, enfim. Mas, dito isso, ao meu ver, não deve rolar também. Ok? E bora prosseguir aqui, né, Fiel? O próximo nome que eu quero trazer é o Vojvoda. O Vojvoda é a opção principal de Marcelo Paes. Os dois trabalharam junto no Fortaleza quando o Marcelo Paes ainda era o CEO de lá. Então, Marcelo Paes conhece bem o Vojvoda, sabe o trabalho dele, acompanhou de perto o trabalho dele lá. Então, o Marcelo Paes tem confiança no Vojvoda. Só que é o seguinte, né? O Vojvoda não fez um bom trabalho recentemente aí no Santos. Foi demitido mês passado, né, em março. Ele tem até um perfil legal, né? Eu anotei aqui, é taticamente organizado, tem uma boa reputação no Brasil. Mas, sendo bem sincero, tirando o Marcelo Paes, eu acho que quase ninguém realmente acredita que o Vojvoda iria hoje resolver a situação no Corinthians. Ele ia ser um nome cogitado, tem um aval do diretor executivo, mas a torcida não confia tanto, a própria diretoria também não confia tanto, os mais estáveis, enfim. O ideal seria o Dorival ganhar do Inter, dar uma reviravolta, enfim, realmente conseguir fazer o elenco jogar bola, vencer jogos, avançar na fase de grupo da Libertadores, somar pontos no Brasileirão, enfim, acabar com essa zica que está atualmente, para que a gente não tenha que passar por isso aqui, gente, porque a chance, né, estou sendo bem sincero aqui com vocês, a chance de vir um técnico pior do que ele é muito grande. Eu falo isso aqui com base em
fontes que eu consultei e com pesquisas que eu fiz. Hoje a chance de o Corinthians ter um técnico pior que o Dorival é consideravelmente grande. Mas é o seguinte, existe uma luz no fim do túnel, que a chance é baixa, mas que existe sim, principalmente se você, torcedor, cobrar e comentar aí, dizendo se aprova ou não, que é o Marcelo Galhardo, né? Cara, Marcelo Galhardo, ele é o melhor nome que eu mencionei, que eu mencionei até então. Só que também é o nome mais caro que eu mencionei até então. Estamos falando de um técnico que não está em fim de carreira, um técnico que ainda tem aí sua mentalidade em dia, está de boa, ainda não está realmente ali dando indício de aposentadoria. Internacionalmente, ele é um dos nomes mais fortes tecnicamente e está livre no mercado também, então o Timão não iria ter que pagar multa rescisória a nenhum time. Então o Galhardo, ele hoje não é uma opção da diretoria, mas se a torcida pedir, exigir, fizer campanha, ele pode sim ser cogitado. Por quê? Porque todos os nomes que hoje podem substituir o Dorival Júnior e que já estão aí sendo considerados pela diretoria, nenhum deles é unanimidade no que se refere a esse cara vai ser bom. Esse cara é melhor que o Dorival. Nenhum, gente. Nenhum técnico que está sendo cogitado hoje para assumir o posto do Dorival Júnior é, de maneira unânime e escancarada, melhor do que ele. Todos podem ser ou no mesmo nível ou pior. Então, o Galhardo, ele é um nome caro, mas levando em conta que o Stabile está resolvendo dívidas, está impedindo com que juros de dívidas comecem a aumentar para prejudicar o Timão depois, está se livrando de jogadores, está enxugando a folha salarial, está fechando parcerias também. Então, a gente pode sim ter essa ousadia de pelo menos tentar sugerir para que o Timão considere esse cara. Claro, tudo isso depende do Dorival perder para o Inter. O ideal é que não perca, para que não haja esse momento aí, né, de instabilidade maior, de caos, enfim, no Corinthians, né? Mas a gente pode sim, enquanto torcedor, pedir para a diretoria consultar o Marcelo Galhardo e ver os valores, tentar uma negociação, porque ele está livre no mercado. Está livre no mercado, o Timão pode sim ir atrás enquanto há tempo, porque que ele é bom e melhor do que todos os nomes aí que a gente já citou, ele é. É superior hoje ao Vojvoda, é superior hoje ao Tite, é superior hoje ao Diniz. Então, o Galhardo ele seria a melhor opção possível tecnicamente. Só que é também a mais cara e hoje é a que tem menor probabilidade. Por quê? Porque o nome dele nem é comentado pela diretoria no que se refere a considerar como opção. Né? A diretoria nem quer falar sobre demissão do Dorival hoje. Né? Tem esse ponto aí. A diretoria nem sobre isso quer falar. Mas o fato é, se ele perder para o Inter, ele cai. Beleza? São 9 jogos já sem vencer. Se ele perder para o Inter em Itaquera, domingo, já era, não tem mais o que fazer. Tá certo, Fiel? Então, Fiel, chegamos aqui ao final, né? Recapitulando, Dorival balança muito, se perder para o Inter vai cair sim. E temos aí 3 nomes prováveis, que é Tite, Diniz e Vojvoda, e um nome que é improvável, mas que seria a melhor opção se a torcida comentar aí e divulgar para que mais pessoas, né, mais torcedores possam cobrar a diretoria para pelo menos consultar a situação dele. Porque é um técnico disputado. Tem times aí que já devem estar precisando de técnico aí, já devem estar consultando ele, né? Enfim, Fiel, chegamos aqui ao fim desse vídeo. Deixa aí o like, tá? A inscrição aí é de graça, beleza? E ajuda aqui o trabalho da gente. Forte abraço e até a próxima.